Olá pessoal, como vocês estão? Paz, tudo bem? Faz um tempo que eu não posto um vídeo, mas enquanto estava trabalhando aqui, agora à tarde, comecei a meditar em algo e quero compartilhar com os irmãos. Basicamente, essa reflexão é sobre o ID, né, de Jesus, a grande comissão que nós tanto falamos e pensamos, mas temos uma certa dificuldade em cumprir de maneira fluida e natural, seja individualmente ou como igreja mesmo. É óbvio que eu não quero esgotar o assunto, eu não vou dar a solução ou o problema, até porque existem problemas e aspectos pessoais, contextuais e individuais que, enfim, acabam tornando o ID um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, né? Mas não é isso que eu quero tratar, eu quero tratar sobre algo comum, né? Algo comum, acho que a maioria que vai ver esse vídeo, pelo menos no meu contexto, o que a gente se esquece muitas vezes é que a nossa origem não é judaica, né? Por incrível que pareça, irmão, você se tornou crente, mas você não tem sangue judaico, né? Alguns podem ter sem saber, mas a maioria de nós não. A nossa cultura não é judaica, a nossa cultura não é oriental, a nossa cultura é ocidental. E a gente se esquece disso. Às vezes a gente está envolvido na igreja, a gente se vê como judeu, acha que pensa como judeu, e não, irmãos, nós somos gentios. Então, ainda que você seja cristão desde criança, você ia para uma escola que a base do pensamento, do ensino é gentia, né? E isso se traduz em duas culturas básicas, né? Que são os gregos e romanos. Então, a forma de ver a sociedade, a forma de ver filosofia, a forma de ver política é influenciada por um desses dois viés, seja grego ou romano. Então, é isso que se ouve nas escolas, os livros que nós temos, não é de uma cultura judaica, está muito longe disso. Então, quer você seja cristão desde criança ou não, o seu contexto social, de criação, os lugares que você frequentou, todos eles são influenciados por outra cultura. E o problema de cultura é que é isso, ela acaba nos moldando sem a gente saber, né? Então, pensar nisso acaba nos levando, nos conduzindo a encontrar, às vezes, o problema real da nossa dificuldade em compreender certas coisas do Evangelho. E dito isso, e como que eu cheguei até aí, foi um livro chamado Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, um historiador, que ele fala sobre a sociedade pré-estabelecida da Grécia e da Roma, né? Antes que as cidades fossem instituídas, como que era a cultura, como que se formava. E ali ele traz o contexto familiar, principalmente familiar e religioso. Na verdade, ele diz que a religião e a família não se distinguia, era uma coisa só. E isso é tão verdade que cada um tinha os seus próprios deuses, né? Cada família tinha os seus próprios deuses e esses deuses eram seus familiares mortos. Então eles tinham ali dentro das suas casas uma chama, né, que não poderia se apagar, e aquela chama representava todos os ancestrais deles que eles tinham que servir, que eles tinham que fazer rituais ali. Então não tinha como, os deuses não se conversavam, né? Então isso era muito interessante. Ao passo que se uma mulher casasse, né, ela passava a cultuar, né, aos deuses do marido. Então havia um ritual ali, e aí ela rompia todo o vínculo com a sua família e com a religião, né? Ao passo que os pais dela, os irmãos, se tornavam estranhos. Realmente era cruel o negócio. E é legal dizer que esse ritual era bem interessante e prova que nós somos influenciados por essa cultura ou por esse paganismo, né? Eu vou usar o termo correto, sem saber. A gente vê em filmes muitas vezes e até pratica quando há o casamento, o homem vai entrar com a esposa em casa, né? Ele pega ela no colo, entra com ela no colo. Isso tem origem nessas cidades antigas, nesse ritual aí em que havia o casamento e a mulher passava a cultuar os deuses do marido.
ele tinha que buscar lá na porta de casa, e da porta da casa dela até ela passar pelo processo lá, pelo ritual de transição, ela não poderia colocar os pés no chão. Então ele entrava com ela, obviamente, nos braços. Então isso que a gente pratica hoje, até hoje, né? Muitas pessoas fazem isso ainda, tem origem em algo pagão, em algo que aconteceu há muito tempo atrás. Então, basicamente, a nossa ideia, a ideia gentil, a origem da ideia gentil de divino, de Deus, é esse Deus doméstico, né? Ele usa até esse termo no livro, os deuses domésticos, esse Deus dentro de casa, esse Deus que particularmente meu, ele é só meu, é da minha família, eu aprendi com os meus pais. Isso não é algo que se formou na nossa cidade ou no Brasil ou qualquer outra religião. Isso, na verdade, vem lá de trás, antes da gente se ver como sociedade, tá, né? Os gentios já tinham essa natureza, esse Deus doméstico próprio, e isso às vezes a gente vem para o cristianismo e isso ficou lá escondido dentro de nós. E nós temos às vezes esse orgulho, né, de achar que Deus é só nosso, que ele é só meu, é só dele e acabou. O Deus que está aqui não é o Deus que está lá na outra igreja, o Deus que abençoa a minha casa não é o Deus, né? É só meu. Ao passo que se você mudar de casa, você muda de família. Não, se eu estiver na rua, eu não vou te cumprimentar porque rompeu com o meu Deus, né, o Deus doméstico. Mas isso é muito interessante, né? E até fazendo agora, né, uma distinção sobre a perspectiva judaica, os judeus, eles não tinham dificuldade com essa questão da expansão do reino de Deus, né? Eles reconheciam apenas um Deus e eles né, guerreavam para que Israel crescesse, ganhasse o território, né? Então esse pensamento doméstico eles não tinham, até porque eles tinham dificuldade nesse Deus doméstico né? Nesse Deus Emanuel, nesse Deus conosco. Eles tinham dificuldade de compreender que Deus queria estar no meio deles. Eles não achavam isso possível. Tanto é que Jesus vem e eles criticavam Jesus porque Jesus comia, bebia, estava nas mesas, se relacionava com as pessoas. Então, para eles, não, Deus tem que ficar lá no alto sublime trono, como Isaías viu, e não, nada de vir aqui, nada de estar na minha casa, na minha vida. Eles tinham essa dificuldade que nós não temos, né? Nós temos facilidade no verbo encarnado. Para nós é uma alegria, uma dádiva de ter Ele conosco, de falar, Deus está aqui hoje, né? Isso é uma fala que todo culto você vai ouvir. Deus está aqui, Deus está presente. Para eles isso tem muita dificuldade, mas nós não temos. Contudo, a gente tem dificuldade desse expandir, né? Desse falar assim, não, o Deus que eu tenho aqui é o meu Deus, mas é o Deus também que vai abençoar outras casas, é o Deus também que abençoa outras famílias, é o Deus que abençoa outras cidades, outro país. Então, a gente precisa romper com tentar tornar Deus doméstico, né? E começar a entender que assim como Deus prometeu a Abraão, né? Através de ti eu abençoarei todas as nações. Então, quando a gente torna Deus doméstico, tipo, a gente só quer as bênçãos pra gente, a gente só quer pra gente. A gente acredita que só o que a gente sabe é o suficiente. E isso acaba limitando o que Deus tem para fazer. Então, creia que Ele é o seu Deus, Ele está contigo, Ele está na sua casa, na sua família, mas através de ti Ele quer abençoar outras casas, através de ti Ele quer abençoar outras pessoas, outras nações. E é esse sentimento que vai te conduzir a essa liberdade, em saber que não é porque o outro está lá em outra casa, em outro lugar, que você precisa romper, ou que ele não pode ser alcançado também. Enfim, tire Deus dessa caixinha e vai, né? Tanto é que a ordem é interessante, porque Israel, Deus sempre,
promete que vai habitar entre eles. Deus usa o caminho inverso. Deus sempre fala de habitação, dessa coisa íntima. E para a igreja, né, no Novo Testamento é o contrário. Agora sai. Agora que eu cheguei, vocês saem. Vai e leva a minha presença, carrega aquilo que eu dei para vocês. Então é esse caminho que a gente tem que seguir. Amém? Deus abençoe.